O milho tiguera ou milho voluntário é uma planta de milho que nasce e cresce de forma espontânea em áreas onde não foi cultivada, sendo considerada uma planta daninha na sojicultura, que além de competir com a soja, pode ser um hospedeiro de pragas e doenças, causando prejuízos para a cultura. Ela está muito atrelada a perdas dos grãos e, consequentemente, também das espigas no processo de colheita do milho. Então, muitas vezes, nesse processo de colheita, o fato de não ter uma boa regulagem das colhedoras ou, às vezes, esperar demais para fazer a colheita pensando em perda de umidade do grão, né, para pensar numa melhor colheita, isso pode também estar atrelado a ter uma maior queda dos grãos e aí, consequentemente, esses grãos, uma vez que está presente ali no solo, ele tem potencial para se tornar uma planta voluntária. O controle do milho tiguera pode ser realizado de diferentes formas, com práticas de manejo adequadas e no momento correto. Pensando no controle periódico, o que é o ideal? Hoje, muitas áreas são cultivadas com materiais de milho resistentes, tolerantes a glifosato, então o glifosato isolado não vai ter efetividade no controle dessas plantas voluntárias, e aí tem que entrar os graminicidas. Alguns anos atrás os custos desses produtos eram mais elevados, então isso daí inviabilizava um pouquinho, né, a logística do produtor, mas com a redução de custos que esses produtos sofreram nos últimos anos, então se torna viável economicamente fazer uma primeira aplicação na dessecação já com graminicida. O uso de pré-emergentes é uma ferramenta muito importante e na pós-emergência da soja, a depender da pressão que está na área, entrar novamente com graminicida. Mas a gente não pode ficar só focado em estratégia de controle químico. Uma vez que a gente só fica refém da questão do controle químico, aí a gente começa a ter situações onde que há uma alta densidade desses grãos e aí isso dificulta um pouquinho a questão do manejo. Então, dentro das estratégias, o que pode ser pensado? Buscar materiais que tenham a característica que nós chamamos de stay green, que mesmo após o processo de a planta entrar no estágio reprodutivo, ela mantém o como verde. Isso daí favorece a não ter uma queda ou um acamamento dessas plantas, da própria regulagem das colhedoras, colheita na velocidade correta. Então são todas medidas que aí vai fazer com que haja uma redução na perda desses grãos e você não tem aquele propago, né, no caso os grãos ou as espigas do milho, para se tornar plantas voluntárias futuramente e aí trazer prejuízos para o sistema. A gente tem que pensar assim, que sim, o milho ele é uma cultura de interesse econômico, só que quando ele está inserido num local que ele não é o alvo de cultivo, no caso na cultura, na lavoura da soja, então ele se comporta como uma planta daninha. A redução de produtividade, a depender da quantidade de planta voluntária que você tem no milho, pode chegar à ordem de 80%. Uma vez que o milho ele cresce, a planta tem um porte superior da soja, ele causa um sombreamento e tem uma série de prejuízos. Então, o não manejo assertivo, pensando simplesmente da planta voluntária como planta daninha, já causa essa redução de produtividade. E aí tem os prejuízos indiretos, que é o que? Essa planta está hospedando uma série de pragas que isso daí vai tudo dificultando o sistema de produção. Com todos esses prejuízos, o controle do milho tiguera é importante não somente para a safra da soja, mas também para evitar uma velha conhecida do produtor rural na segunda safra, a cigarrinha do milho. E a cigarrinha ela só se multiplica na planta de milho. Nas outras plantas, principalmente gramíneas, milheto, sorgo, as braquiárias, forrageiras de forma geral, elas servem como abrigo, também servem como uma ponte verde em questão da sobrevivência da cigarrinha, mas ela vai aumentar a sua população, se multiplicar somente no milho. Então a gente tem aí, passa pelo período de entre-safra, com ela sobrevivendo, seja em milho e outras plantas, e quando chega a safra da soja, a gente tem essa grande quantidade de milho tiguera, e a cigarrinha acaba se multiplicando bastante, multiplicando também o complexo de enfesamento. E aí, quando vem a safrinha, a segunda safra de milho, no momento em que o milho está mais sensível, quando ele é contaminado por esse complexo de enfesamento, quanto mais novo isso acontece, maiores serão os prejuízos. E então a gente tem essa grande população na região migrando para as lavouras. E a gente tem produtos químicos e biológicos que têm uma eficiência interessante, são bons para controle de cigarrinha, só que se a população está alta na região, pode ser que o produtor faça uma aplicação hoje, controlou, teve um bom controle, daqui 2, 3 dias a lavoura já está infestada de novo com insetos adultos que migraram de outras áreas e possivelmente infectados com essas doenças e acabam contaminando o milho. A cigarrinha, esse inseto, ela pode migrar facilmente em raio de 20 quilômetros à procura de um hospedeiro, então de forma ativa. Agora de forma passiva, que a gente fala que ela entra de forma aleatória nas correntes de vento,
de ar, ela pode migrar centenas de quilômetros. Então, assim, é um inseto que migra muito. Então, se a região, naquela época, tem muita cigarrinha, muitos produtores vão ter problema. Por isso que é importante essa conscientização de forma regionalizada para reduzir tiguera, pensando em reduzir também cigarrinha, pensando já na próxima segunda safra de milho. Então, um dos danos da cigarrinha, que a gente chama de dano indireto, é essa transmissão desse complexo de enfesamento. Então, ele é um inseto vetor que transmite alguns micro-organismos, são diferentes, por isso que a gente fala complexo de enfesamentos, que vão trazer alguns prejuízos para a planta de milho. E então a gente fala enfesamento porque a planta cresce menos, então ela fica com o porte mais baixo, dá uma multiproliferação de espigas, só que são espigas improdutivas, causa também, a gente chama de enfesamento pálido e vermelho, diferentes colorações, às vezes amarelado, às vezes avermelhado, e como é uma doença, são um complexo de doenças vasculares, ou seja, que estão no sistema vascular ali da planta e se acumulam esses organismos lá na base, muito provavelmente, se o híbrido é sensível, vai causar um maior tombamento de plantas, que inclusive vai gerar problemas de tiguera da próxima cultura da soja. O CTC está à disposição para orientar o produtor que vier procurar? Como que é? Sim, estamos sempre à disposição, né, o Centro Tecnológico comigo, no sentido de estar direcionando, mostrando os resultados, também junto com o pessoal do Departamento de Assistência Técnica, que faz o posicionamento a campo. E a ideia é que a gente consiga cada vez mais alertar sobre os prejuízos dessas plantas voluntárias de milho, para que a gente tenha um cenário de redução dessa população e aí ter um manejo de sistema melhor.